Bom, boa noite a todos. Mais uma vez aqui a gente está em mais uma quarta-feira para fazer essa live. Então, me apresentando novamente aí, meu nome é Luiz Henrique, sou filósofo e também sou psicanalista, atuo como psicanalista, né? E hoje a gente tem aí a segunda aula, né? Eu vou colocar aqui o tema da aula, o estigma social e a banalização dos distúrbios emocionais e psicológicos. Na primeira live a gente falou sobre o estigma social, né, essa cicatriz, essa marca que pode ser traduzida aí como aquele que, né, eventualmente pode ser considerado como louco, né, pode ser considerado ali como incapaz para conviver na nossa sociedade. E hoje a gente vai trabalhar mais especificamente a questão relativa à banalização desses distúrbios emocionais, né, na nossa sociedade. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês, né, se possível, né, entrar no meu site, www.cuidadodesi.com.br. Lá vai ter mais conteúdos. Eu vou subindo os conteúdos também em vídeo, vou deixando lá também no meu site, e também acessar aí, seja meu Instagram ou meu Facebook, né, @Luiz Henrique Psicanalista. Lá também vai ter os conteúdos, os vídeos, vou instalar também todos esses conteúdo, ele fica disponível, né? Então, eu gostaria aí de começar, né? E também compartilhem o vídeo também, compartilhem também aí o site, para que cada vez mais pessoas possam aí ter acesso a esse conteúdo, porque, de maneira geral, todo esse conteúdo que é gerado, ele tem como uma finalidade, né, de demonstrar para as pessoas e para a sociedade no geral que esses distúrbios emocionais e os distúrbios psicológicos, eles fazem parte, né, do gênero humano, fazem parte de nós, eles não devem ser ignorados, eles não devem ser deixados de lado, e é possível, através, seja da psicanálise, seja de outras formas de análise, a gente trabalhar questões relativas às nossas emoções, né, aos nossos afetos, e nossos estados psicológicos, né? Então, para começar hoje falando sobre a questão da banalização dos distúrbios emocionais e distúrbios psicológicos, a gente vai entender o significado, né, que eu vou apresentar sobre o que é a banalização. Porque quando a gente pensa em banalização, a gente pensa assim no sentido de ignorar algo, né? Então, eu ignoro aquilo no sentido de banalizar. Mas a gente não pode entender a banalização como uma forma de simplesmente de ignorância, né? Ou de alguma maneira a gente se esconde a banalização, né, atrás de uma suposta ignorância, né? Por que eu estou dizendo isso? A banalização ela é mais deliberada, ela é mais intencional, no sentido de que eu conheço o problema, mas deliberadamente eu decido ignorá-lo, né? Então, assim, são poucas coisas, evidentemente, que nós ignoramos no sentido da ignorância, né? De ignorar algo, né? Muitas vezes nós sabemos e decidimos e escolhemos aquilo que nós ignoramos e aquilo que nós não ignoramos. E no caso dos transtornos e os distúrbios, né, emocionais e distúrbios psicológicos, existe uma escolha deliberada da sociedade, não só a nível individual, mas também a nível de política pública, de banalizar, né, esses tipos de distúrbio e esses tipos de transtornos, né, sejam eles emocionais, sejam eles psicológicos. Então, o que significa isso? Banalizar é perceber um mal e ignorá-lo, é perceber deliberadamente, não ignorar no sentido de ignorância, no qual eu não conheço aquele tema, ignorar no sentido de deliberadamente eu decidi não olhar para aquilo, eu decidi ignorar aquilo, no sentido de deixar, né, os distúrbios, sejam eles emocionais ou psicológicos, à margem, né, do tratamento pessoal ou do tratamento público. Uma grande parte dessa banalização ela é gerada pelo medo, né, o medo, né, voltando ali no estigma deixado pela história de como foram tratadas as pessoas que apresentavam determinados distúrbios, né, a forma que a história trata essas pessoas provoca o medo no qual as pessoas decidem ali não mexer, não se envolver com aquilo, não realmente se envolver com questões desse tipo. Para nós que somos psicanalistas e também filósofos ou sociólogos, é de demasiada importância que a gente leve essa mensagem a todas as pessoas, no sentido de que esse medo, apesar de ser um medo real, que ele tem um lastro, ele tem uma fundamentação na história, nós vivemos num momento no qual nós temos que transformar, né, esse não olhar deliberado, essa banalização
né, desses transtornos e desses distúrbios, para que a gente passe, então, a considerar e não mais ignorar esse aspecto humano, porque eu acho que dentro desse projeto, né, civilizatório, extremamente lógico e racional, nós temos uma tendência a tudo aquilo que é de cunho emocional ou psicológico, é como se aquilo atrapalhasse, então eu tenho que ignorar. Então as minhas emoções, elas invariavelmente, né, elas se manifestam no meu cotidiano, nas minhas ações, na minha existência em geral. Entretanto, essa manifestação é considerada indesejada. Essa manifestação, ela deve ser contida, ela deve ser ignorada, porque eu sei onde aquilo vai dar. Se eu deixar com que eu me domine pelas emoções, né, como se minha vida não fosse caminhar de maneira no qual ela deveria, de maneira assertiva. E é muito pelo contrário disso, né? Quando a gente banaliza, né, as nossas emoções, os nossos estados psicológicos, nós vamos reprimindo de tal forma esses conteúdos que eles vão se manifestar de piores formas depois, seja ela através de distúrbios, né, muitas vezes com efeitos físicos, como por exemplo nos ataques de ansiedade, onde o efeito físico ele é extremamente presente, né, quando se manifesta esses afetos, quando se manifestam essas emoções, né, tanto você se tornar uma pessoa reprimida moralmente, né, ser incapaz ali de tomar decisões, atitudes, né, de buscar ali o seu bem-estar, a sua felicidade e se responsabilizar por aquilo que você é, por aquilo que você vai se tornar. E é muito interessante isso. Quando eu penso na psicanálise ou eu penso na análise, a análise é quando o sujeito se apropria de si mesmo e se torna responsável, né, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, não ignorando ele, né? Muito pelo contrário, né? Tem até uma frase do Nietzsche que ele vai dizer: siga sua angústia, que é lá que você se encontrará. Ou seja, aquilo que nos angustia, invariavelmente, são coisas que nós devemos prestar a atenção, que nós devemos dirigir um determinado cuidado para que a gente resolva aquela angústia, para que, de alguma maneira, a gente consiga, né, seguir, né, a nossa vida, né, consiga seguir adiante, né, independente das adversidades, porque as adversidades elas fazem parte da vida. Então, eu ignorar os problemas emocionais ou os problemas psicológicos não faz com que eles desapareçam, faz com que cada vez mais eu enterre eles tão fundo que vai ficar cada vez mais difícil com que eu desenterre aquilo e, de alguma maneira, né, eu me liberte desse conteúdo. Né? Tem um pessoal aí que tá chegando, tem a Mara, trabalha comigo, boa noite, Mara. Giovana também, e o José Raimundo também está sempre aí com a gente, o Rai, né, está sempre aí, boa noite para vocês aí, gente, muito obrigado por estar participando aí dessa conversa, dessa live aqui, nesse bate-papo, assim, né, que eu tenho esse hábito com, né, de falar bastante, né, então bate-papo às vezes que até sozinho, mas a gente segue que segue. Então, para nós que somos psicanalistas, eu acho que é de extrema importância, ou humanistas, eu acho que no sentido geral, de realmente trazer as pessoas, informar as pessoas, né? E levar essa mensagem para as pessoas que, olha, fazer análise não é coisa de doido, e ignorar os seus sentimentos ou banalizá-los não necessariamente vai fazer com que você tenha o seu problema resolvido. Então, toda tem um conceito da Hannah Arendt que fala sobre a banalização do mal, né? E na medida que a gente ignorar, que a gente banalizar algo que nós sabemos que, de maneira geral, faz mal para o ser humano, seja ele individualmente ou seja ele socialmente, é uma forma de banalizar o mal. Então, quando nós vemos uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, né, ou que tem uma fragilidade, um desequilíbrio emocional, né, invariavelmente as pessoas têm a tendência de se afastar, de não querer se envolver, de não conversar com essas pessoas. Muitas vezes o que elas precisam é ali de uma conversa, de um acolhimento, de alguém que consiga compreender sem julgar o estado no qual a pessoa se encontra, os motivos pelo qual a pessoa se encontra na posição no qual ele se encontra, e cada vez mais a nossa sociedade ela tem uma dificuldade de realizar isso. E isso não é só a nível individual das pessoas, no sentido cultural, no sentido do estabelecimento de um preconceito, seja ele através dos estigmas e da história, né, de como os distúrbios eles foram tratados ao longo da história, né, mas também no sentido público, né, o atendimento público, né, para os problemas emocionais e os problemas psicológicos, eles estão muito abaixo da demanda real
existente. E muitas vezes as pessoas não têm o acesso, né, econômico mesmo, até financeiro, até mesmo cultural, o apoio da família, para que ela possa se dirigir, por exemplo, para uma análise e possa entender ali os seus problemas emocionais e psicológicos e aprender a conviver com eles, né, para que aquilo não atrapalhe efetivamente o andamento da sua vida, o andamento, né, da sua existência. Então, os problemas existenciais, os problemas emocionais, os problemas psicológicos, eles não são secundários na nossa vida, porque eles determinam uma gama, né, de disposição, né, ou de inclinações para as nossas ações, que elas são extremamente relevantes e pertinentes, né? Inclusive, se você, por exemplo, tem um estado emocional que não está muito alinhado com aquilo que você deseja fazer, muitas vezes você não consegue realizar. Muitas vezes o mal-estar gerado por uma determinada circunstância, por um determinado fenômeno social, impede você, por exemplo, de participar da vida social ativa, porque aquilo te causa muita tensão, aquilo te causa muito mal-estar, aquilo causa muito sofrimento, você não consegue ali identificar o motivo desse mal-estar e o motivo necessariamente desse sofrimento. A análise, então, ela é um primeiro passo, que esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. É quando você para de banalizar suas próprias angústias, quando você para de banalizar o seu próprio sofrimento, quando você finalmente toma a decisão, né, e o entendimento que o seu sofrimento, apesar de ser comunicado aos outros, o único que pode de fato lidar com ele é você, né? Então, a análise é esse primeiro ato ali de coragem, digamos assim, de você retornar para si mesmo, compreender a si mesmo e resolver as suas questões, de você se responsabilizar pelo seu estado emocional, né, se responsabilizar pela sua dor e pelas suas angústias e decidir, se não erradicá-las, se não proporcionar necessariamente a cura, mas também compreendê-las para que você consiga entender o lugar que você ocupa na existência, o lugar que você ocupa no mundo, porque muitas vezes nós nos sentimos perdidos, nos sentimos impotentes. Então, o primeiro passo é esse, não banalizar a sua própria dor, a despeito daquilo que a sociedade faz. A sociedade faz ou por medo ou por inconveniente também, a inconveniência dos transtornos emocionais, dos transtornos psicológicos, que afetam muitas vezes diretamente a produtividade, as relações sociais dentro das empresas. Na medida que isso, né, não é desejado, né, muitas vezes que isso atrapalha o funcionamento, né, ou a mecânica social, é incentivado em você que você reprima esses sentimentos, reprima esses problemas, reprima esse seu sofrimento a um nível social, um nível coletivo. Então, a primeira forma ali de você romper, de alguma maneira, com esse silêncio, porque isso nos silencia, né? Quando você não pode manifestar as suas emoções ou você não pode devidamente levar em consideração as suas emoções quando você vai tomar determinadas decisões. Então, é uma maneira de silenciar aquilo que nós sentimos, silenciar as nossas emoções, como se tudo aquilo que partisse do nosso emocional fosse algo negativo, fosse algo prejudicial, fosse algo ruim. Entretanto, o tempo todo que nós vivemos, apesar de a gente ter conquistas muitas vezes financeiras, familiares e tudo mais, a gente procura muito mais de tranquilidade, de serenidade, ou seja lá como você defina, né, o sentimento que você consegue relacionar ao bem-estar, né, nós procuramos constantemente o sentimento em relação a isso, ou seja, em determinado momento da nossa existência, em determinados momentos da nossa vida, simplesmente fazer aqui, às vezes, se torna vazio de significado, né? E nós passamos a nossa existência buscando sentir mais, né? Nós passamos a nossa existência tentando buscar um sentimento de tranquilidade. É aquilo, né? Dizer que eu estou tranquilo e ter todo um argumento lógico para que eu esteja tranquilo não significa que eu esteja me sentindo tranquilo. E isso é uma coisa interessante de se pensar na medida que necessariamente eu seguir uma fórmula, uma receita lógica e racional não vai fazer com que eu seja uma pessoa mais feliz, com que eu seja uma pessoa que consiga encontrar o bem-estar na sociedade no qual nós vivemos. Então, esse é o primeiro passo, não ignore a si mesmo.
né? Esse primeiro passo é de você, né, utilizar, né, o seu tempo consigo mesmo. O tempo é a matéria-prima da vida, é aquilo que nós temos de mais precioso. Sem o tempo não há vida. Então, a partir do momento que você passa a dedicar o seu tempo consigo mesmo, essa é uma ação do cuidado, uma ação que você tem de cuidado para consigo mesmo, que invariavelmente, em muitos momentos, a sociedade não terá com você. Então, a busca pela análise é a busca pelo cuidado de si, né? A busca pela análise, a busca pela responsabilidade que nós temos pelo nosso estado emocional, pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade. E isso não pode ser transferido. Apesar da sociedade, as relações sociais, né, e as políticas públicas que são relacionadas a isso terem também a sua parcela de culpa, entretanto, eu não posso transferir a responsabilidade de ser feliz, do meu bem-estar, para ninguém, para nenhum terceiro. Né? É uma responsabilidade que tem que ser única e exclusivamente nossa, não que isso dependa só de nós, das relações sociais e as relações que nós temos com o mundo, elas vão provocar tensões, elas vão provocar um determinado mal-estar, mas a maneira como eu interpreto, como eu lido com essas situações, depende muito ali do meu estado emocional, e cuidar do meu estado emocional, compreender o meu estado emocional, também me ajuda a compreender melhor não só o mundo no qual eu vivo, mas também como agir diante desse mundo. Então, no sentido geral, a análise ela permite com que a gente não se paralise, né, diante do transtorno, do distúrbio, do desequilíbrio, da angústia, do sofrimento, né, permite com que a gente retome, de alguma maneira, as rédeas, né, não das situações, porque as situações em si nós não controlamos, mas como nós reagimos diante delas, né, entender ali quem sou eu, como eu reajo em determinadas circunstâncias, determinadas situações, e como essa reação, como essa ação que eu tenho em determinadas circunstâncias me prejudica ou não, e caso me prejudique, olha, então de que maneira que eu posso, digamos assim, alterar esse padrão de funcionamento das minhas emoções e dos meus sentimentos, ou compreendê-los, né? Muitas vezes a gente entende e não consegue mudar, às vezes também não quer mudar também, e tá tranquilo, mas assim, a gente não pode sofrer com isso. Não que a gente não possa, sofrer a gente até pode, mas esse sofrimento ele não pode causar uma sensação de improdutividade, uma sensação de incapacidade, uma sensação de descolamento, que vai nos levar cada vez mais ao isolamento e à solidão, que talvez esse seja o principal medo das pessoas, né, de admitir os distúrbios, transtornos ou o desequilíbrio emocional. O medo de ficar sozinho, de cada vez mais as pessoas se afastarem dessa pessoa por não quererem lidar com esses problemas emocionais, né? E esse não querer lidar com os problemas emocionais no qual as pessoas apresentam é uma forma de banalizar o sofrimento do outro. Eu não vou falar aqui necessariamente da gente desenvolver empatia. Empatia é uma coisa complicada, né? Até que ponto a gente pode de fato se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Eu não acredito que isso seja possível. Entretanto, é não ignorar o sofrimento do outro, né? Não simplesmente não banalizar no sentido de todo mundo sofre mesmo, ele está sofrendo, talvez ele melhore, talvez não, e a vida é assim. Então, essa dureza com a qual nós encaramos as pessoas que têm algum problema, né, em vez do apoio. Então, a nossa sociedade ela está muito, cada vez mais encarcerada em cada um resolve o seu na medida do que pode, né, e cada um com os seus problemas, que a gente não constrói uma sociedade baseada no senso de coletividade, baseada no senso de solidariedade, baseada no senso de apoio, que muitas vezes nós temos que dar uns aos outros, apoio esse que faz bem para todo mundo. Quando você tem uma família, por exemplo, né, no qual possibilita um apoio para um momento de dificuldade, você se sente mais seguro, e essa segurança impede muitas vezes, né, que você se desequilibre de maneira brutal durante a sua existência, ao ponto de você ali desenvolver esse sentimento de impotência, de incapacidade, de baixa autoestima, né, que vai encaminhar muitos de nós e muitas pessoas ao quadro de depressão, um quadro depressivo. A Mara falando está passando por tudo isso, né? Então, é uma questão complicada. As pessoas realmente elas têm essa tendência de ignorar, seja pelas questões ali que passam do dia a dia. Deixa eu colocar aqui a Mara aqui, né? Que ela falou que está passando por tudo isso, né? Então, a gente vê como isso, de fato, é um fenômeno social, né? Então, esse primeiro ponto é isso, né, Mara? Primeira coisa, né? Independente daquilo com que os outros pensam, digam de nós, né? A gente sempre tem que
ter a noção de que nós podemos mudar a nossa realidade, que nós podemos mudar o nosso estado emocional, e nós somos os primeiros, né, que devemos ali dedicar esse tempo a nós, procurar solucionar os nossos problemas, independente do que os outros digam, né, porque pelos outros, né, muitas pessoas vão dizer que esse sofrimento é uma frescura, essa angústia é uma frescura, né, e aí faz com que você acredite que talvez seja uma frescura, não procure ajuda para isso, e cada vez mais o sofrimento ele vai se ampliando, ele vai aumentando, né, dentro da gente, né. E o segundo ponto, né, se o primeiro ponto é esse, essa ação individual que nós temos que ter, né, de dedicar um tempo a nós mesmos, dedicar um tempo a cuidar de nós, o segundo é a mensagem que a gente passa para a sociedade e para os outros, né, na medida que você faz a análise, e essa análise passa a ter um efeito positivo na sua vida, né, você passa a incentivar com que outras pessoas que passam por coisas parecidas, né, ou estão ali com receio ou medo, né, de procurar ajuda, que elas passem ali, então, a procurar ajuda, que elas passem, então, ali a tentar modificar esse seu estado emocional para que consiga ter uma vida, né, uma vida, eu não vou dizer uma vida feliz, porque também é difícil, né, senão a gente teria que fazer aqui uma discussão, né, do que é a felicidade, né, o que é a felicidade para dizer que é uma vida feliz, mas também não uma vida pautada, né, e centrada e fundamentada no sofrimento, na angústia, na tensão constante e completa, né. Então, eu acho que são esses dois pontos fundamentais, né, para passar sobre que eu queria passar, né, essa mensagem, né, sobre a questão da banalização. Muitas vezes a gente não compreende, muitas vezes a gente também tem medo de lidar com pessoas que estão ali passando por algum problema de ordem emocional. Nós temos esse receio, parte porque não sabemos lidar com isso, né, e parte realmente porque nós somos educados para ignorar as questões que são relativas às nossas emoções, aos nossos estados psicológicos, né, à nossa existência propriamente dita. Nós não somos ali incentivados de alguma maneira, pensar sobre a nossa existência, pensar sobre as nossas emoções, pensar realmente o que é a vida e o que é o viver, né? Nós muitas vezes agimos de maneira tão mecânica, tão forjada ali pela sociedade no qual nós vivemos, uma sociedade que é baseada única e exclusivamente, né, numa tendência de produtividade, que realmente nós esquecemos essas questões relativas à vida, ao viver, o que é o viver bem, o que é o bem-estar, né, o que realmente o que são as minhas emoções e como as minhas emoções elas afetam ali, né, a minha vida, a minha existência, seja de maneira positiva, seja de maneira negativa. Então essa necessidade que nós temos cada vez mais que incentivar é de conhecer a nós mesmos, né? Não que o conhecimento, o autoconhecimento por si só, ele seja uma ferramenta terapêutica de cura, né? Não, mas, entretanto, ela também pode funcionar. Muitas pessoas, através do conhecimento, muitas vezes através da leitura ou do estudo, elas conseguem superar determinados estados emocionais. Então, seja o estudo, seja a análise, seja a terapia, o que nós precisamos é entender que nós somos um ser humano integral, né, composto seja de racionalidade, seja de emoções, seja de aspectos físicos ou aspectos psicológicos. Não há uma separação, não tem uma distinção, como se eu pudesse pegar parte, né, das características que compõem a integralidade do ser humano, trancar dentro de um armário e esquecê-las lá, como se isso fosse resolver todos os problemas da nossa existência. Então não funciona assim. Quanto mais nós trancamos as nossas emoções dentro de algum lugar e deixamos elas lá reprimidas, cada vez mais forças ela ganha, porque ela tem que romper aquela barreira. Então ela vai ganhando cada vez mais força e isso vai tendo cada vez mais impacto na nossa existência, cada vez mais impacto na nossa vida. Por isso a importância, então, de que a gente perceba, né, a gente se perceba as nossas emoções, perceba as nossas angústias e os nossos sofrimentos, e que através dessa percepção nós possamos compreendê-la e superá-las de alguma maneira, para que a gente não precisa trancá-las no fundo ali da nossa alma, digamos assim, ou da nossa mente, ou da nossa psique, use o termo que você preferir, né? Mas para que a gente não trancafie essas emoções, mas para que a gente realmente consiga compreendê-las e crescer através da compreensão dessas emoções, seja lá o que você entenda por crescer, por evolução, ou por realmente, né, conseguir ali atingir um estado de tranquilidade, de bem-estar, né, que como alguns filósofos vão dizer, né, o sentimento de satisfação, né, é o sentimento marcado pela não ausência, pela não falta, né, tipo,
Eu estou satisfeito quando não há falta, né? Então, muitas vezes nós vivemos a vida acreditando que sempre falta alguma coisa, é a falta de algo. Nós sempre nos focamos e percebemos, né, aquilo que está faltando, né? Entretanto, a gente não se ocupa, né, do que em mim mesmo pode ser utilizado para preencher aquele sentimento de falta, para que a gente possa ter um sentimento de satisfação, de bem-estar ou de felicidade com uma frequência um pouco maior. Bom, gente, é essa aí a mensagem que eu queria passar para vocês através da live, esse conteúdo. Geralmente aqui eu faço a live com um colega, que é o Thiago, mas hoje, nesses 2 últimos encontros, ele está meio que enrolado aí por conta de mudança e tudo mais, então ele não pôde aí participar, mas logo ele estará de volta com nós. Então, hoje, né, a gente finalizou a segunda parte dessa aula sobre o estigma social e a banalização dos distúrbios emocionais e psicológicos, né, salientando como esse estigma social, estigma esse que pode ser traduzido, né, na rotulação no medo de ser rotulado como doido, né? Então, o estigma social é: você tem um problema emocional, você tem um distúrbio psicológico, você vai ser considerado doido, e por ser doido, você vai ser considerado improdutivo, incapaz, impotente de lidar ali com a vida e com a sociedade. E esse estigma social, esse medo, esse preconceito, ele acaba penetrando muitas vezes dentro da nossa existência e impede que nós procuremos ajuda emocional por todos os problemas emocionais ou os problemas psicológicos. E a banalização dos distúrbios é quando nós deliberadamente decidimos ignorar aquilo. Sabemos que aquilo é um mal, sabemos que aquilo é errado, sabemos que realmente aquilo faz parte da vida e aquilo vai afetar a nossa vida de maneira determinante, de maneira ativa, mas nós decidimos ignorar, nós decidimos não olhar, nós decidimos trancafiar lá no nosso íntimo, né, dentro lá dos confins da nossa mente ou da nossa alma, como você preferir. Então nós não devemos, né, nem estigmatizar as pessoas, né, que apresentam os problemas de ordem emocionais e psicológicas, nem banalizar, seja a dor do outro ou seja a sua própria. Então, e com isso, assim, a gente finaliza, então, essa aula. Gostaria de colocar mais uma vez para vocês aqui o site, para que vocês acessem, compartilhem o vídeo, comentem no vídeo também o que achou legal, o que não achou, né, outros temas que poderiam ser discutidos aí também, né, acessem o site que tem muito conteúdo interessante lá, e também visitem aí minha página no Facebook, né, @Luiz Henrique Psicanalista, e acompanhem aí a minha trajetória, as minhas postagens, os meus conteúdos. Então, gente, eu gostaria aí de agradecer a presença de vocês, né, tem aqui também a Edilene aqui, ó, colocou aqui excelentes reflexões, muito obrigado, Edilene, obrigado pela presença também. Então, agradecer mais uma vez aí a Giovana, o Rai, a Mara, a Edilene e outras pessoas aí que participaram aqui dessa live. Quero desejar para vocês aí uma ótima noite, e que vocês acompanhem aí as próximas lives que logo virão, né? Semana que vem provavelmente não terá, mas na outra eu já retorno, provavelmente eu vou retornar com o Thiago, acho que já deve ter resolvido as pendências que ele tinha para resolver. E é isso, gente. Então, boa noite para vocês. Muito obrigado aí por estarem aqui comigo mais uma vez. E conto com vocês para as próximas, né, as próximas conversas, né, os próximos conceitos que a gente venha a trabalhar por aí. Então, boa noite, gente. E tchau, tchau.